Vamos então para a nossa aplicação cliente. O que é que eu precisei fazer na minha aplicação cliente aqui, tá? Esse cliente você vai ver que ele tem várias telas do cadastros base, tá? Bastante tela mesmo do cadastros base, tá bom? Feitas ainda, né, com a tecnologia que nós utilizamos aí nas primeiras versões do ERP, tá? Eu pensei até em escolher já um framework WPF e já implementar, mas é melhor apresentar para vocês uma lista de frameworks e a gente escolhe um com calma para ver qual é o de melhor custo-benefício e aí implementamos os módulos, um dos módulos de agosto, pelo menos a NFE, né, completa com esse novo framework WPF, tá bom? Muito bem, vamos aqui, ó. A primeira coisa que eu precisei fazer foi uma alteração no meu banco View Model, tá? Você precisa aqui em referências atualizar a referência, né? No caso aqui eu tenho uma referência web, né, para o meu servidor. E aqui na minha View Model, o que é que eu precisei fazer? A minha lista banco, eu vou comparar essa View Model com uma outra, tá? Com uma outra View Model. Eu vou abrir a View Model, por exemplo, do país. Pronto. E aí você vai entender direitinho o que é que eu precisei fazer aqui, ó. Dentro de variáveis, veja que eu sempre tenho uma coleção observável daquele objeto, tá? Lista país, no caso aqui, apontando para país DTO. Esse aqui está trabalhando com DTO ainda com NBNet, tá? E aí eu tenho uma variável para eu saber qual é o país que está selecionado lá na tela, tá? Também é do tipo país DTO. No banco ViewModel, ó, a minha lista ela já está trabalhando com banco, que é uma entidade do Entity Framework, tá bom? Já o meu banco selecionado ainda está com o NBNet, então tá uma misturada aqui que você vai ter que ter atenção quando você trabalhar com isso aqui, tá bom? Sempre que tiver DTO, ele está usando o NBNet acessando o MySQL, tá? Então você vai ter que corrigir algumas coisinhas ainda assim nesse banco ViewModel para ele ficar 100%, tá bom? Quando eu instancio aqui a minha lista banco, eu instancio uma lista observável de banco, daquela entidade do Entity Framework, tá? No país, ó, no meu construtor, eu instancio com o DTO, tá bom? Daí eu vou direto para o meu CRUD, e aqui no meu CRUD, no salvar atualizar banco, eu estou mandando o banco selected, ok? Mas nós sabemos que o nosso banco selected aqui ainda está trabalhando com o banco DTO, tá? Então um dos exercícios para você resolver é isso aqui, ó. Tirar o banco DTO e deixar só o banco, para ele trabalhar só com o Entity Framework, pois nós vimos lá no servidor que os nossos métodos estão funcionando, tá? O de salvar, o de excluir, o de constar, tá tudo ok. Só não está ok o de constar com paginação, tá? Legal. Daí o atualizar lista banco, que é o meu consulta, né? Aqui, ó, no atualizar país, eu tenho a mesma estrutura, tá? Eu controlo a navegação, ó, a página, tá certo? Isso aqui é o controle da navegação. Daí eu crio um filtro aqui, ó, né? Com o nome do país, tá certo? Esse filtro aqui também está sendo criado com o nome do banco, ó, tá? Mas veja que aqui eu estou trabalhando com o banco, ó. Então essa consulta está sendo feita com o Entity Framework, tá? Em país eu retorno uma lista de DTO, aqui eu estou retornando uma lista de banco, tranquilo? Então essa consulta aqui já está funcionando com o Entity Framework. Agora sim, ele está mandando para lá o índice da navegação e a quantidade de páginas, né? Mas nós sabemos que o método que retorna o select banco página F lá ainda não está paginando. Você tem que resolver isso daí lá no WCF, no lado do servidor, tá bom? O excluir banco, ele ainda está trabalhando com o banco selected, que é um banco DTO. Então, o excluir banco aqui no lado do cliente ainda está chamando o método no servidor que trabalha com o NBernate, tá? É só você corrigir esse detalhe do banco DTO aqui para ele usar o banco e chamar o método certinho aqui, né? O delete banco. E aí vai aparecer um delete banco EF, tá? Você vai ver que vai aparecer esse delete banco EF aqui, ok? E aí você manda o banco selected referente ao banco, a entidade do Entity Framework, tá? Os métodos estão ok, lá do lado do servidor, né? Apenas aquele lá que precisa do exercício, que é a paginação. Bom, então na View Model você basicamente
tem que alterar de entidade DTO para entidade. Por exemplo, se você for fazer a do país, a tela do país, né? Você vai alterar de país DTO para país. Legal? E ele já reconheceu. Tá? Ele já sabe que esse país aqui está lá no cadastro, na referência do servidor, e ele sabe que pertence ao Entity Framework lá no servidor. Tá? Evidentemente vai começar a ocorrer um monte de problema aqui, porque eu estou misturando país com país DTO. Se eu colocar país aqui também, ó, já vai rolar. Legal? Então, basicamente, o trabalho que você vai ter nas view models é isso daí. Agora, vem o trabalho na tela, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, deixar só o banco, por enquanto, funcionando. Tem o esquema da tela. Qual é o esquema da tela? Qual é o probleminha que você vai ter na tela? Qual é o trabalho que você vai ter na tela? É o seguinte, ó. Deixa eu aqui abrir o meu banco XAML. Você sabe que as telas são divididas em 3 partes, né? Nós temos aqui a parte de dentro, é o nome da própria entidade. Aqui. Tá? Então, o banco é a parte de dentro, a parte onde estão os meus edits, onde eu edito a informação. O banco principal é aquele que aparece, né, do lado de fora, é a parte externa. Tá? E esse banco principal aqui é ele que faz o controle de quem está aparecendo. Ou aparece a grid, ou aparece aquela parte de dentro, que é a parte do banco. Tá? E a grid, o que é a grid? A grid é o banco lista, que é esse aqui, ó. Tá? Então, o usuário, né, ele trabalha sempre com o banco, que é onde estão os meus edits, ou com o banco lista, que é onde está a minha grid. Tá? E o banco principal ele tem aqui um tab control para fazer o controle entre o tab item banco lista e o tab item banco. Tá? Em um ele mostra o banco lista, em outro ele mostra o banco. Muito bem. Então, em banco lista, né, eu tive que realizar algumas alterações aqui. Quais foram? Foram nos meus bindings, tá? Como o Entity Framework ele mapeou tudo da forma como estava no banco de dados, né? Então meu código ele ficou em caixa alta, meu nome ficou em caixa alta, minha URL em caixa alta, meu ID em caixa alta, tá? O que não acontecia com o MySQL, né? Se eu abrir, por exemplo, a janela país lista, vamos ver como é que está aqui o nosso mapeamento. Olha lá, tá? Então, o nosso mapeamento aqui está em Camel Case, né? É o nome dos atributos que eu tenho nas minhas classes. Tá? Como eu tenho um gerador que gera essas classes, né? Isso ele foi feito já no RP 1.0, no 2.0 lá. Então, eu gerei o nome dos atributos em Camel Case. Mas o Entity Framework não faz dessa forma, tá bom? Ele coloca o mesmo nome que está no campo da tabela, tá ok? Então, nós temos que alterar todos os binds aqui, tá? Alterar todos os binds? Alterar todos os binds, né? Para janelas que já existem. Para uma janela nova, aí você já coloca o bind como deve ser, tá bom? De acordo com o que você estiver utilizando no Entity Framework, tá? Muito bem. E o meu banco, hein? Será que se eu selecionar um banco e tentar editá-lo, ele vai exibir os dados? Olha só como é que ele está mapeado aqui. Ele ainda está mapeado para nome, ó, URL, tá? O que é que tem mais aqui? Nome, URL e o código. E o código ainda está mapeado para usar os dados do DTO. Mas nós sabemos que na nossa View Model, o banco Selected ainda está apontando para o DTO. Então, eu não vou nem mexer nesse aqui ainda, tá? Eu só vou executar a aplicação e quero ver se a lista que ele vai me exibir aqui, ó, em banco lista, é a lista que está vindo do SQL Server, utilizando o Entity Framework, tá bom? O restante é você que vai fazer, tá? Vou iniciar, então, essa aplicação. Muito bem, aplicação executada. Eu vou aqui em financeiro, vou abrir o banco, tá? E vou pedir para ele localizar todo mundo, tá? Vamos ver se vai demorar um pouquinho.
Ele não vai filtrar por ninguém, então ele deve trazer todos os bancos aqui para mim, tá bom? Bom, a consulta demorou demais e acabou acontecendo um erro, tá? Então eu matei a aplicação aqui no lado do servidor. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou comentar todo mundo aqui para cima. Vou deixar só os métodos do Entity Framework, tá bom? Que é para eu ganhar tempo. Você pode fazer isso aí também, tá? Comenta todo mundo para cima. Aí está. E aqui, ó, na minha consulta de navegação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para ele trazer só alguns registros, tá? Eu vou usar esse take. Eu vou pedir para ele trazer 5 registros. Ó, já estou te dando uma dica de como você implementar a navegação, tá bom? Daí eu vou clicar de novo aqui em servidor. Vou executar. Ele deve executar bem mais rápido dessa vez, tá? Porque nós estamos agora só com 4 métodos aqui para serem consumidos, né? Então ele não vai carregar aquele monte de método aí na memória. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar para executar. Está compilando. Está adicionando os métodos. Pronto, carregado. Agora eu vou selecionar o banco. Na verdade, deixa eu ver onde foi que eu coloquei aquele código. Foi no take 5, né? O take 5 foi no select banco página, tá? Então, select banco página. Vou invocar esse cara aí. E vamos ver se ele traz só os 5 primeiros registros do banco, né? E aí está, como esperado. Agora eu vou no meu cliente, banco, localizar. Vamos ver se ele lista para nós aqui também os 5 primeiros registros do banco, tá? É para ser o comportamento esperado. Bom, e o que é que você vai fazer? Você vai agora atualizar a View Model, né, para utilizar o banco do Entity Framework, né, a entidade do Entity Framework, tá certo? Aí está. E você vai consumir os métodos de inclusão, né, o de salvamento, e também o método de exclusão utilizando o Entity Framework. Além disso, você vai implementar a questão da navegação, tá bom? E, além disso, terão as outras telas, né? No finalzinho, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os outros exercícios.